deveríamos melhorar nossa atuação em la prevenção, não só em la emergência, mas trabalhar também com a prevenção. Então, um pouco vai ser o que vamos apresentar acá um pouco. Então, é uma metodologia participativa para construir resiliência comunitária. E para isto, a metodologia há um juego del caminho para construir comunidades seguras. A metodologia é uma trilha magra que, na verdade, é um caminho, passos, sim, que as comunidades dão para construir seus planos de gestão de riscos liderados por la comunidade. Isto é muito importante, liderados por las comunidades. A metodologia é, aqui vamos passar rapidamente, mas a metodologia é mais ou menos de 2 a 3 dias com as comunidades. Então, o objetivo, né? Promover o enfoque inclusivo, responsável e liderado por la comunidade para a gestão de riscos, com fim de preparar e fortalecer a resiliência comunitária ante desastre, construindo comunidade segura. E os resultados esperados: desarrollo de um plano comunitário de gestão de risco, que consta de 1. Análise de riscos, ameaças e capacidades comunitárias, que é avaliação participativa. 2. Projetos comunitários e plano de ações. 3. Plano comunitários de contingência, que é a ser antes, durante e depois de uma emergência. Por que desenvolver planos de gestão de riscos, então? Para fortalecer as comunidades e aumentar sua segurança ante os desastres. Passos do processo: construindo as bases, implementação de avaliação participativa da comunidade, construindo o projeto comunitário e implementação do projeto comunitário. Acá partimos de um marco normativo, sim, uma lei federal de Brasil, a 12.608 de 2012, que, além de vários artigos e incisos, acá há uma coisa muito importante, que no processo tem que haver a participação da sociedade civil. Então, partimos deste marco normativo institucional. E acá alguns conceitos básicos, né, do que é risco, que é a soma de peligro, mas vulnerabilidade e a capacidade. Donde podemos incidir minimamente é em las capacidades. Las vulnerabilidades, que são vulnerabilidades muitas vezes sociais, também, em alguma medida, podemos fazer lá incidência também. Política, né? Fortalecendo as políticas públicas. Então, é um pouco... O peligro, não temos como, muitas vezes, incidir. Então, acá, né, diferentes fatores que influenciam a vulnerabilidade de uma comunidade, né? Então, são os aspectos físicos das viviendas, né? Os aspectos sociais, os aspectos econômicos, os aspectos de infraestrutura das comunidades e também os aspectos ambientais, né? Que tem a ver muito, né, com como que se dá as inundações e por aí. Então, a atuação da Caritas brasileira em Magre destaca em panorama nacional, caracterizando por abarcar diferentes fases da gestão integral de riscos, por la qualidade de las atuação e por la ampliar cobertura geográfica de Brasil. Em
em linha com o PNPDS, que é o Plano Nacional de Gestão de Riscos, se a partir do marco normativo se construiu um plano, então partimos deste plano. O tema de Magre ha construindo em grande medida a formação de los agentes Cáritas para centrar-se em ações preventivas de preparação e respostas ante desastres. Os elementos desta prática merecem ser ressaltados e reconhecidos e valorados. Então, atuação, temos algumas publicações, se construímos algumas publicações que trazem um pouco esses aspectos, né? No ciclo 1 de organização comunitária, o ciclo 2, que é a solidariedade comunitária, e ciclo 3 também, que é trabalhar a resiliência das comunidades. Acá a outra também ferramenta de Cáritas para responder às emergências, né, que é o mapa de risco socioambientales, é uma atividade comunitária que contribui a reconhecer e compreender os riscos presentes em território, que este é o caderno 2 que trabalhamos, sim, de la coleção de comunidades seguras, que é um mapa de satélite, sim, que está acá, que fazemos uma, digamos, uma caminhada comunitária acá, aonde vamos percebendo durante a caminhada os aspectos de los riscos. Quais são os aspectos dos riscos? E depois desta caminhada, vamos para o mapa, e vamos acá, junto com a comunidade, vamos identificando os locais que há risco na comunidade. Então, a comunidade passa a perceber os riscos. Quais são os riscos que temos aqui na comunidade? Um segundo, então, aspecto importante da metodologia é qual seria o juego del caminho para comunidades seguras ante os desastres. O juego del caminho foi desenvolvido como um instrumento pedagógico, lúdico, para capacitar e ampliar a metodologia Magre, Cáritas, em trabalho em comunidades ubicadas em zonas de riscos. O juego nos conduz por caminho composto por 4 tramos, passos, diferenciados igualmente importantes para a eficácia da atuação. Então, parte 1, preparação e reconhecimento, sim, que é este daqui, que é o passo 1. O passo 2, diagnóstico comunitário e participativo, sim, que a comunidade que é este acá, o passo 2. Parte 3, calificação de la percepção de risco. Então, já começamos a qualificar os riscos que foram percebidos, que é este aqui, amarelo. E parte 4, que é a construção do plano de ação da comunidade, que é este verde. O último passo, que aí acá o jogo. Então, qual seria a metodologia CLDRM, sim, que é internacional, né? Que é a gestão de risco de desastres lideradas por la comunidade de Cáritas Internacional. Então, a metodologia tem 3 princípios, que seria a inclusão de todos os grupos sociais em la comunidade. Então, temos que fazer uma mobilização muito importante para este trabalho em la comunidade. Liderazgo do processo por parte da comunidade, então todo o processo a comunidade tem que fazer a participação, e promover a responsabilidade de todos os involucrados. Então, participação comunitária, avaliação de risco, né, compreender o ciclo e tendência, passado, presente e futuro, compreender os riscos geográficos, priorizar os desafios, desarrollar e rastrear um plano de ação, compreender os desafios, acordos para soluções, desarrollar um plano de ação e seguimento do processo para aprender. Então, aqui é um pouco, né, a metodologia que
também construímos com CRS, né, que nada mais é do que o primeiro passo, que é o engajamento, o segundo, né, estágio, que é o monitoreio dos riscos, e o terceiro, que é o desenvolvimento dos planos comunitários. Então, se acá um pouco, né, o jogo, que é feito com perguntas e respostas com as comunidades. Então, acá está em português, mas acá há, né, as perguntas e as respostas sobre os riscos da comunidade também. Trabalhamos também com fotos também, fotografias. É isto que hablas? Fotografias? Sim. Fotografias também, né, identificando os riscos também da comunidade. Então, é um pouco. Aqui, como tinha dito, as comunidades, né, durante uma caminhada para criar o mapa de riscos. Então, vamos caminhando e identificando quais são os riscos concretos, riscos de nível 1, 2, 3, 4 também, para saber como atuar. Aqui a construção de los mapas, sim. Que isto é muito importante para que a comunidade possa ter uma visão ampla de sua comunidade, porque muitas vezes para conseguirmos sensibilizar a comunidade, é importante que a comunidade, muitas vezes, as pessoas não conhecem suas comunidades de forma mais ampla. Conhece ali sua cale um pouco mais, mas não há um entendimento total dos riscos de sua comunidade. Então, trabalhar com mapas é uma metodologia muito importante para perceber estes riscos. Aqui também construímos, né, os membros da comunidade, construímos a linha de tempo da comunidade para sabermos se havia ocorrido há 20, 30, 40, 50 anos atrás, né? Então, a comunidade também vai conhecendo a sua história, e isto também é importante, porque muitas vezes, principalmente os jovens, não sabem muito de suas comunidades. Então, trabalhar a linha de tempo é importante para conhecer os riscos. Então, trabalhamos aqui também, e o tempo todo a comunidade falando, né, de quando que aconteceu uma inundação, né, e por aí vai. Então, aqui os membros da comunidade já começam, né, a criar, a partir desta percepção, construímos os planos de ação comunitária. Então, aqui já começamos a construir. Então, acá fazemos com a comunidade uma lista de desafios, e a comunidade vai enumerando quais são os principais desafios que há em la comunidade. Então, esses desafios vêm para esta coluna e vamos trabalhando com as soluções também, né? Soluções, o que se pode fazer sozinho, sim, mas também o que podemos ter apoio externo também. Então, a comunidade vai também construindo. Estão construindo o plano também. E todos estes cartazes, como que hablas? Carteiras? Carteles, sim. Esses ficam fixos em la comunidade. Então, a comunidade, o centro cultural ou a escola, para o tempo todo a comunidade possa visualizar o plano. Então, isto é muito importante. Algumas alianças, sim, externas, como também os governos, as entidades. Então, também promovemos ações de incidência política. Então, audiências, reuniões também com os governos. Isto é muito importante nesse trabalho. E acá um pouco os interesses da Caritas. Então, seria a perspectiva de financiação para criação no DEC são núcleos comunitários de proteção. Então, a comunidade é como se fosse uma comissão
Sim, criamos dentro da comunidade, com a participação, este núcleo é que vai conduzir o plano. Então, lógico, a Caritas estamos ali, sim, auxiliando, ajudando, mas a comunidade é que conduz o plano, né? Então, é importante criar este núcleo comunitário para desenvolver os planos. Participação de planos municipais de redução de riscos, inclusão para a participação social, aportes populares, movilizações. Então, com os governos municipais de las províncias, também incidimos para que eles também construam seus planos de ações também. Então, a comunidade, há o plano comunitário, mas há uma necessidade de haver um plano municipal também, de las províncias. E é isto. Sim? Muito bem. Agora, antes de empezarmos essa parte de simulação, me gostaria de conversar um pouco com vocês que estão aqui, para que possamos um pouco pensar na importância da comunidade liderar e protagonizar, de fato, a gestão de riscos. Por quê? As instituições, as organizações não estão próximas, estão acerca das comunidades, mas não estão em los momentos que acontecem lá emergências. Quem está em los momentos que acontecem as emergências são as comunidades, que vão precisar acionar os órgãos públicos, vão precisar acionar os parceiros, mas quem está, de fato, no momento da emergência são as comunidades. Então, por que é importante que nós, enquanto organizações, enquanto instituições, possamos compartilhar, possamos fortalecer que as comunidades, de fato, protagonizem e entendam e compreendam a realidade em que estão vivendo. Então, todo esse processo que Márcio trouxe para compartilhar com vocês mostra um esforço que temos feito, que é, primeiro, de fazer com que as pessoas individualmente reconheçam que a comunidade possa sofrer com o contexto de emergências climáticas. Então, estamos falando de fazer momentos, talheres de reflexões. O que é a emergência climática? Porque não é uma realidade distante de nós hoje. As emergências climáticas é algo que bate em nossa porta todos os dias, seja com chuvas em momentos que nós não estamos acostumados, ou também inundações, sequilhas, que também tem sido muito comum em nossas realidades. Então, o primeiro passo é isso, conscientizar cada uma das pessoas que há esse contexto que estamos vivendo hoje. Então, quando fazemos isso, conscientizamos e criamos uma consciência individual em cada pessoa. O segundo caminho, e que é importante também dizer, é a importância de criar vínculos comunitários. Fazer com que a comunidade, cada uma, a partir desse entendimento de que a emergência climática é uma realidade, necessitam se agrupar e conhecer cada um quem é seu vizinho, quem é a pessoa que está acerca de ti. Então, também temos essa preocupação. Há comunidades que podemos ligar e começar a trabalhar, que já têm um vínculo comunitário muito forte, muito estabelecido. Mas há comunidades que isso não é uma realidade. Temos, por exemplo, realidades em contexto migratório, em que as comunidades vão se chegando em las cidades, em las citas, se constroem lugares conjuntos para morar, e às vezes esse vínculo comunitário não está muito estabelecido. Então, é um papel muito importante conseguir fazer com que as pessoas possam também compartilhar essa identidade comum, se sentir parte de algo.
Entonces, também quando provocamos, quando hacemos essa metodologia em mais de um dia, que solo 3, nos gostaria muito de poder fazer mesmo uma oficina que pudéssemos compartilhar e simular como é o jogo na realidade, pero o tempo é muito curto. Então, pensamos que quando hacemos essa metodologia que é em 3 dias, um dia e meio, geramos esse vínculo de convivência das pessoas, né? Então, criamos com que um vizinho que às vezes não conversava muito, passe a conversar com outro, passe a se reconhecer, entender também que esses espaços geram vínculos a partir das sensibilidades, né? Temos comunidades que passaram por contextos de emergências climáticas que os vizinhos não se comunicavam muito, pero após momentos coletivos passaram a se reconhecer na dor, na dolor que o outro sentia. Então, quando a inundação perdi tudo em minha casa, fiquei com problemas psicológicos, não consegui me recuperar. E outro vizinho que estava um pouco mais distante levanta a mão para mim também. Então, esse reconhecimento é importante porque também vai gerando esse vínculo na comunidade. E para nós outros, isso é o mais importante, porque se a comunidade consegue se ver em um dos outros, se enxergar nos olhos, nesses momentos que passam a reconhecer os riscos, conseguimos também enxergar como podemos sair e prevenir esses riscos. Então, esse trabalho que temos feito vem muito desse princípio, de também garantir lá como enxergamos a emergência como uma realidade, mas também o que podemos fazer. Então, promovemos espaços como plantações de mudas, reflorestamento em regiões de lagos, de rios, para que se previna tanto inundações, mas também momentos de secas, sequilhas. Então, tem um pouco isso. Antes de passar para essa parte, gostaria de escutar um pouco, não sei se alguém gostaria de compartilhar. Ontem, para nós foi muito rico ouvir a experiência de pastoral através do projeto Europana, porque é exatamente o que acreditamos também, que as comunidades precisam liderar e protagonizar, porque se um projeto acaba e a organização não tem recurso para ir com tanta frequência como vai quando tem um recurso disponível, como é possível que todo esse trabalho construído continue e persista? Então, gostaríamos um pouco de abrir um momento para ouvir vocês, se têm algo para compartilhar sobre isso da comunidade, que é muito importante e muito rico para nós também. ¿Sí? Muchas gracias, súper interesante. Y no sé si sea este el espacio, pero me gustaría más bien conocer si ustedes tienen alguna experiencia sobre el enfoque de inclusión en las comunidades. En Ecuador tenemos y queremos desde Cáritas impulsar lo que es la gestión inclusiva e integral del riesgo de emergencias y desastres de la mano con Europana y vinculados justamente a otros programas como Magre, que también nosotros tenemos en Ecuador. Y digo esto porque ustedes ponen la importancia justamente de la participación de las personas que forman parte de la comunidad, pero también tenemos que tener en cuenta que en contextos de emergencia y desastres los grupos minoritarios son los que mayormente se ven afectados, y entre ellos tenemos las personas con discapacidad, que de acuerdo a los estudios que se han dado ya, son 4 veces más propensos a verse afectados en comparación con el resto de las personas sin discapacidad. De hecho, si este rato tenemos que evacuar de este espacio y existe una persona con discapacidad, no va a poder salir de este mismo espacio, ¿no? La salida de emergencia está obstaculizada con las cámaras, hay gente en la salida de emergencias. Entonces, todos esos elementos, ¿cómo ustedes han tenido esta experiencia de hacer partícipes a las personas con discapacidad en las comunidades para poder receptar cuáles son estas necesidades particulares y poder atender estas necesidades, ¿no? Y como también, y me gustó muchísimo ayer en la discusión,
no transferir capacidades, sino más bien este diálogo de saberes, porque las personas con discapacidad tienen mucho que aportar, pero en gestión de riesgos no se les ha dado el espacio. Entonces, por eso la necesidad de hablar de la gestión inclusiva e integral del riesgo de emergencias y desastres. Muchas gracias. Entonces, gracias. Dentro de la metodología, também trabalhamos, né, a simulação, que é muito importante também, né, e trabalhamos, como hablas, ruta de fuga, isto, como que é? Que é escape, sim, exato, que priorizamos as pessoas que têm limites de locomoção, também de los anciãos, também, e pensamos algumas estratégias que a própria comunidade pode também criar, sim? Como, por exemplo, em muitas comunidades, as vivendas são 1 ou 2 andares, sim? Então, como vamos fazer para pegar as pessoas mais anciãs, né, que têm limites de locomoção, numa situação de emergência? Como hacemos? ¿Sí? Entonces, a simulação ajuda também para que a comunidade possa perceber os limites. E algumas questões ligadas à infraestrutura da comunidade, temos que falar com o governo municipal para fazer algumas obras, como para os cadeirantes, também como se locomover os cadeirantes. Então, pouco tem sido esta a experiência que temos, né, de principalmente falar com a comunidade, sensibilizar a comunidade de los riscos e que ela também possa pensar algumas saídas em conjunto também. Então, me gostaria também de completar que é importante muito esse diálogo sobre os grupos minorizados com a própria comunidade. Então, também hacemos talheres e momentos que digam quais são de fato o que implica uma pessoa LGBTQI+, AP+, está em uma comunidade e está passando por uma emergência, como é afetado. Não só o tema dentro da emergência, mas o tema como gerais. Então, também falamos sobre oficina sobre mulheres, sobre saúde mental, sobre diferentes aspectos que sabemos que, em momento de emergência, também são importantes que a comunidade tenha consciência de que existem os grupos minorizados e existem diferentes formas de cada pessoa ser ou não afetada por um contexto de crise. Gracias, soy Lisa, vengo de Guatemala, en la red de NIR. Nosotras somos socias de Trocaire en Guatemala, que trabaja mayoritariamente con las pastorales sociales. Y tenemos la costumbre, específicamente en mi organización, que cuando hacemos el mapa de riesgos, se ubica, porque nuestras comunidades son mucho más chiquitas que las de ustedes, ¿verdad? Pero se ubican las casas con las personas que tienen alguna discapacidad o que son adultas mayores que necesitan apoyo, o hay enfermos crónicos, o son madres solteras que a lo mejor recién dieron a luz o son solas. Entonces, al validar el mapa, se pide que la comunidad reflexione quiénes apoyarían en el momento de una evacuación a esas familias. Eso es una situación que nos ha ayudado mucho, ¿verdad? Porque a veces la comunidad no sabe qué está pasando con algunas familias. Y lo otro que nos ha dado muy buen resultado es que los mapas se ponen como en rótulos grandes, en lugares estratégicos de la comunidad, y la gente pasa viendo y analiza, porque no todos están siempre en la comunidad. Entonces, esa ha sido la experiencia y actualmente nos las han estado empezando a pedir en los municipios, ¿verdad? Que también quieren ver esos mapas expuestos. Entonces, esa sería una de los aspectos a compartir. Y lo otro es de que enlazamos a las comunidades con el sistema nacional, ¿verdad? Que asuman un compromiso y se les acredite como, allá le llamamos Colred, ¿verdad?
y aparte de la capacitación que pedimos que asuma el sistema nacional, nosotras complementamos con otro tipo de capacitaciones, los simulacros, simulaciones, etcétera. Muchas gracias por compartir su experiencia. Para nosotros es fundamental eso también, que la comunidad lidere los diálogos con el poder público, porque son quien conoce la realidad. Bueno, buenos días. Yubari Valero, de APSI en Ecuador. Y bueno, solo comentar un poquito sobre nuestra experiencia. Nosotros, digamos, hemos manejado un programa que se denomina Comunidades Protegidas, Preparadas y Saludables. Entonces, de alguna manera hay como un híbrido entre todo lo que es el esquema de protección, de preparación al riesgo y de acceso a salud y temas de prevención en salud. Básicamente para esta parte de riesgo usamos un esquema muy similar. La metodología es el diagnóstico rápido urbano participativo, donde básicamente hay estos recorridos también, se establece justamente estas localidades, o sea, estos espacios, y a través de cartografía social, pues ya con la comunidad se valida y se elabora un plan de acción. Acá algunos elementos que me parecen muy valiosos de lo que ustedes están presentando es la herramienta pedagógica, ¿no? Porque, digamos, no es lo mismo que desde el equipo se lidere ese proceso versus el poder contar con herramientas de este tipo que les da mucha más claridad a la comunidad sobre la ruta que están llevando y que pues puedan apropiarse más. Otro elemento importante dentro de la elaboración del plan de acción, nosotros tenemos tres, digamos, diferenciamos en tres tipos de acciones, ¿no? O sea, ustedes comentaban sobre las acciones que puede hacer la comunidad y acciones que requieren incidencia. Nosotros tenemos un nivel intermedio de acción, que es acciones que requieren también nuestro apoyo, más por un tema de asistencia financiera, ¿no? Entonces es como entender un poco qué de esas acciones puede hacer la comunidad por sí sola desde una perspectiva de corresponsabilidad, qué acciones requieren nuestro apoyo, más un poco con digamos, algún tipo de inversión en procesos de reforestación, cosas de este tipo. Y tercero, qué se requiere hacer incidencia para obtener acompañamiento externo. Y el tercer punto que creo que es importante en la parte de salud, digamos, está complementado con la formación de promotoras de salud, promotores y promotoras de salud, con formación en primeros auxilios, ¿no? Que de alguna manera contribuya dentro de este plan de respuesta y pues ya queda, de alguna manera ellas quedan como referentes dentro de todo este tipo de ejecución del plan de respuesta dentro de la comunidad. Un último punto que creo que es importante mencionar, esto que tú decías del vínculo, el fortalecimiento del vínculo de esto. Estos programas nosotros lo hemos manejado en el marco de proyectos dirigidos a la integración de población migrante en comunidades de acogida, bajo un marco de protección comunitaria. Y nosotros hemos encontrado un camino muy valioso, el reconocimiento de los actores desde el territorio, ¿ok? Para mitigar el tema de xenofobia, el que se den cuenta de que indiferentemente de que tú seas brasileña, ecuatoriano, colombiano, todos estamos en un lugar que tiene un riesgo latente, todos podemos ser corresponsables de ese proceso. Entonces, de alguna manera, ese punto de encuentro desde lo territorial y desde este concepto de preparación, pues contribuye justamente a mitigar todos estos esquemas de xenofobia y fortalecer ese vínculo comunitario entre los actores. Muchas gracias. Antes de pasar. ¿Cierto? No, cuando ustedes hablan de que existen varias metodologías, sí, que desde la cartografía social, o diagnóstico rápido participativo, sí. Entonces, una idea importante es que todas las metodologias tendem que ter o foco la comunidade, sí, lo plano de la comunidade e la sensibilização de la comunidade. Isto é importante. Independente de las metodologias, muitas vezes essa metodologia é 2, 3 dias, mas podemos falar meio-dia com a comunidade. Então, temos que pensar qual vai ser a metodologia que vai sensibilizar tu coração. Sí, isto é importante para que a comunidade se mova e consiga minimamente pensar, planejar caminhos. Então, é muito importante. Graças.
Muy buenos días, yo soy Diego Leonardo Díaz Díaz del Servicio Jesuita Refugiados de Colombia y pues bueno, un poco escuchándolos nos recuerda una experiencia que tenemos nosotros de protección basada en comunidad, ¿no? Todos estos enfoques liderados inclusive de comunidad y digamos un poco hablando de los vínculos que para nosotros también es muy importante, más que el desarrollo inclusive de la metodología hacia la protección, lo importante es la construcción de vínculos y lo enfocamos así porque pues hay un actor que casi no se habla cuando hablamos desde este lado como actores humanitarios y es el rol de nosotros en relacionamiento y en la construcción también de esos vínculos y cómo también facilitamos esos vínculos que son muy importantes. O sea, en nuestra experiencia, si nosotros no evaluamos el rol también del actor humanitario en esa construcción de vínculos, incluso podemos dificultar la construcción de vínculos, profundizar algunos riesgos y digamos profundizar algunos conflictos de poderes que hay internos. Entonces también creo que es muy importante en la construcción de vínculos que mencionas, cómo nos reflexionamos nosotros también y nos ponemos como esas personas que posibilitan los encuentros mucho más hospitalarios, mucho más amenos, ¿no? Entonces ahí también cómo somos actores reflexivos, horizontales, se ha hablado mucho, pero realmente la horizontalidad no puede quedar en un papel, sino tiene que ser en acción y transformación, que es fundamental, y creo que las metodologías lideradas por la comunidad dan una apertura, pero también es muy importante nosotros ser muy críticos en nuestro rol en la construcción de vínculos de la comunidad. Eso es muy importante, ¿cierto? La construcción de confianzas, porque hay parte de todo, ¿no? Yo siempre digo, hay un paso cero, ¿cierto? Un paso de afianzar confianzas con las comunidades y ahí es un paso crucial que creo que es muy importante en pensarnos en las metodologías basadas en comunidades, lideradas por comunidad. Y también aportando un poco a la conversación que se tenía ahorita de la vinculación de las personas con enfoque de discapacidad, algo muy importante también que hemos estado, y pues nosotros tenemos una metodología mucho más grande, no solamente 3 días, sino inclusive de muchas formas, pero ahí siempre nos hemos pensado el cómo vinculamos la voz de las personas con discapacidad, no solamente vincular la voz de la persona que percibe la persona con discapacidad, ¿no? Sino ir a, digamos, por ejemplo, si la persona adulta mayor es la que vive en la esquina más alta, en la vereda, pues cómo vamos allá y hacemos entrevistas o hacemos metodologías llamadas, no sé, caminatas transectas, que lo llaman así, que digamos, que vinculen y recojan la voz directa de las personas con discapacidad, LGTBIQ+, las personas mayores e inclusive las personas que tienen que trabajar y que muchas veces no se vinculan a las propuestas basadas en comunidad porque tienen unas labores económicas, y también cómo llegamos a esas personas y buscamos también esas metodologías que nos traigan la voz directa de las personas vinculadas de la comunidad. Eso. Creo que otro aspecto es de nuestro papel também, né? O fortalecimento de vínculo não acontece de um dia para o outro ou de uma oficina, um taller que realizamos, tendo hecho em 3 dias ou em mais tempos, né? Parte também desse acompanhamento continuado das comunidades, de provocações de que a própria comunidade possa se reunir, sem que nós estejamos, mas também que pensar que nós também temos esse papel de alimentar, né? Colocar um fogo de vamos, terem algum tema que queiram trabalhar, como já nos aconteceu também, né? De sermos provocados, tá? Avançamos sobre as questões de ambientales, temos entendidos, mas enquanto comunidade teremos interesses de falar um pouco sobre economia, como podemos ter renda, como também nos sustentarmos ou abrir uma associação comunitária, como pode nos ajudar. Sabemos que isso também traz outras demandas para nós enquanto instituições. Mas alguém gostaria de compartilhar, trazer algo para nós? Sí, es una cosa muy importante que percebemos en las comunidades, que cuando hablas de lo vínculo de la confianza, es que muchas comunidades no hay más tanta esperanza de cambios, ¿sí? Por la realidad, no hay confianza en los gobiernos, no hay esperanza en los gobiernos, y como tem dito, ¿no? Nuestro Papa Francisco, que tenemos que manter acesa la chama de la esperanza.
Entonces, este es un papel importante para nosotros que somos las entidades de apoyo en la comunidad. Entonces, para criar los vínculos, también tenemos que hablar de esperanza, que hay posibilidades de cambios también, y que estos cambios no van a vir de fuera, y sí de dentro de la propia comunidad, y fortalecer los vínculos organizativos. Independente da metodologia, a metodologia é apenas um caminho. A metodologia, ela tem que ter um dos objetivos central, fortalecer a organização comunitária. Porque uma comunidade organizada forte, sim, vai enfrentar os desafios. Então, isto também tem sido algo importante nos vínculos comunitários também e nos vínculos de confiança com a comunidade também. Sim. Por favor. Gracias. Lisbeth Mora, Venezuela. Sumado a los aportes que han dado los compañeros, quisiera añadir el tema de la vialidad en las comunidades. Generalmente las comunidades tienen vías de acceso muy precarias. Entonces, aunque suene superficial, mejorar las vías de acceso a las comunidades es algo que facilita infinitamente la vida diaria de las personas y la actuación en casos de emergencia. Y otra cosa importante en comunidades que estén, digamos, cerca de ciudades, también tener dentro del mapa y de los planes identificados los puntos fuera de la comunidad que son referencia para la gente. Hospitales, escuelas, no solo dentro de la comunidad, sino fuera, en caso de que una comunidad deba ser desalojada completamente. Y lo otro, la señalización. Tener los mapas en lugares visibles es muy importante, pero la señalización de todas las vías de evacuación formales e incluso vías alternas. Por ejemplo, en nuestro barrio tenemos identificados muros que la gente puede derribar en caso de emergencia. Y junto a esos muros tenemos herramientas que la gente puede usar en ese momento en caso de emergencia. Si las vías que tenemos identificadas no son suficientes. Y lo otro, que la gente aprenda a identificar cuál es su vía más cercana, siempre la más cercana, no la vía para donde corren todos, ¿sí? Entonces es la... Creo que esse exercício de olhar, de conseguir enxergar o que temos acerca é muito importante. Tenemos Perdón, con lo que decía la compañera, me trajo a la memoria el caso de una comunidad que trabajamos hace muchos años. Al formar el grupo para evaluar su riesgo, su mapa, su plan, ellos identificaron que las vías eran tan precarias que en caso de lluvia nadie salía porque es tierra chiclosa, nosotros le llamamos barro. Entonces ideó el grupo pedir una colaboración a todos los que llegaban a vender a las tiendas, a los proveedores. Eso fue al inicio. Pasé este año otra vez por esa comunidad porque no dejamos de visitarlas, aunque ya no estemos trabajando directamente, y ellos poco a poco fueron gestionando, y ahorita el actual alcalde les está pavimentando las entradas principales. Entonces les cuento porque si las comunidades se empoderan, comprenden los riesgos que detectan y el resto de la comunidad apoya, entre todos buscan soluciones, primero parciales, porque sí son muy abandonadas por el Estado, ¿verdad? Pero después, conforme va la dinámica y ellos siguen claros, van logrando pasos más importantes. Me recordó eso, compañera. Muchas gracias. Experiências muito ricas que nos inspiram e
nos alimentam, ¿sí? Me gostaria de propor agora um exercício de olhar. Nós não conseguimos, né, sair e olhar em cerca, pero pensamos em trazer uma das comunidades que atuamos junto com a ação dentro de Europana, que é uma comunidade que se organizou através de é uma comunidade imigrante, e queríamos mostrar um pouco para você como é a realidade das comunidades que estão em Roraima e estão se organizando em abrigos, em ocupações, que é um pouco do que conseguimos trazer dentro da limitação de tempo. Então, temos um vídeo que mostra um pouco. Gostaríamos de invitar que você pudesse perceber, olhar o que tem em volta, tentar enxergar os riscos, o que é, quais são os problemas. Creio que está em outro arquivo o vídeo, porque não estava abrindo. Creio que não. A ideia é que possamos um pouco emergir um pouco nessa realidade, conseguir observar a distância, por exemplo, de o vídeo. Não sei se conseguiremos ver. Estava vídeo magre. Creio que não estás. Não sei. Não está. Pero podemos também observar com as fotos. Não teremos o vídeo, mas para não comprometer o tempo. Então, é um convite. Primeiro, vamos observar como são as situações das habitações das comunidades. Como podem ver, são casas, espaços que estão um pouco em improviso. Então, daí já conseguimos ver um pouco do cenário. Também uma outra visão das casas para que possam perceber um pouco. O que podemos pensar quando vemos essas imagens? Quando pensamos em uma situação de emergências, vamos pensar em uma inundação, por exemplo. Quais são os principais riscos que conseguimos identificar vendo as imagens? Por exemplo, se esta casa passa por uma inundação, nós podemos ver que uma pessoa maior não terá dificuldade para poder sair, né, visto que não tem acessibilidade para que ela possa sair, ou também a estrutura da casa, não sei se irá aguentar todas essas inundações, sim. Então, são esses aspectos que consigo identificar. Gracias. ¿Más alguien quiere compartir? El techo se ve que con un vientico volará. Esas maderas que están puestas también están varias cosas que seguramente el viento podría llevar y podrían golpear a alguien. Gracias. Sabemos que en la realidad de migración tenemos algunos casos de personas que están en transición, vão para esses lugares e sabem que não vão se quedar por muito tempo, pero também temos pessoas, conhecemos pessoas que querem se quedar, querem construir a vida, né? Então, dos aspectos que é importante falar com as comunidades nesse contexto é como melhorar as estruturas, pero também pensando em la dimensão de
del espaço como um todo, né? Então, quando olhamos também para essa imagem, podemos ver um pouco a situação que não é algo que depende apenas da própria comunidade, mas também do poder público, né? De governos que também tomem iniciativas. Quando olhamos para essas imagens, agora que nos mostram um pouco mais de espaços, o que poderíamos fazer? Enquanto comunidade, nos organizar para tentar cuidar da região. Alguém quer? Não? Acho que trazendo um pouco das experiências, Márcio pode compartilhar um pouco do que podemos fazer, falando com governos dentro dessas realidades para as pessoas. Sim. Sabemos que em la construção de los planos, uma coisa também muito importante, depois, é lógico, de la sensibilização e também de la organização comunitária, é trabalhar o elemento de la incidência. A incidência política é muito importante. E não é uma coisa que as comunidades ou as pessoas fazem, porque não é uma coisa que nasce de las pessoas. A incidência política passa por um processo de formação política de las pessoas. Não há como incidir politicamente se não fazer antes a formação. Então, para estes casos que, quando miramos, podemos entender que são comunidades que estão em insegurança muito grande, porque antes um pouco tem uma foto que há um rio, sim, muito largo, próximo da comunidade, e quando há uma precipitação muito forte, o rio sobe muito rápido. Então, estas aqui, o rio está acá, logo ali, sim. E aqui há um bosque e as comunidades estão acá. Então, percebemos que são comunidades muito inseguras. Então, o trabalho da incidência política se faz necessário. E aí sim, como organizar as demandas das comunidades, como construir espaços, como fazer com que a comunidade e as pessoas se articulem politicamente com os políticos, inclusive, sim, porque isto é importante. Podemos identificar, mapear os aliados. Quais são os políticos? Sabemos que não podemos falar que todos os políticos não servem para nada. Não é assim. Sim, não podemos generalizar. Sim, há políticos comprometidos, porém não são tantos, sim, pero não muito. Mas há políticos. Então, como a comunidade, como nós identificamos alguns políticos que são comprometidos com as lutas sociais. Isto é importante. Então, a partir disso, fazemos alianças, marcamos audiências. Audiências, como que hablas? Audiências, sim, sim. Audiências. Então, criamos espaços de formação com a comunidade e, inclusive, percebemos que a parceria com a cooperação internacional, cada vez mais, a cooperação internacional, a hora que estamos trabalhando com recursos muito escassos, sim, a cooperação internacional vem a cada momento, sim, vamos desenvolver ações de sensibilização, mobilização, sim, pero a cooperação está cobrando muito que as comunidades façam a incidência política. Porque não há recurso para mudar a infraestrutura das comunidades. É muito caro, ou seja, a infraestrutura e os cambios precisa de recurso do Estado, do governo. Não há como a sociedade ou a cooperação internacional aportar recursos para as mudanças estruturais. As mudanças são muito pontuais. Os projetos que desenvolvemos são muito pontuais, pequeninos, se diante de uma dimensão muito grande de los desafios. Então, cada vez mais,
a estratégia e não podemos tirar da mente que a incidência se faz necessário. Qualquer projeto que vamos desenvolver com as comunidades, temos que trabalhar a incidência. Isto é importante, porque estas mudanças só se vão se dar a largo prazo com a incidência política. Isto é muito importante, né? Disculpe, y yo quisiera agregar a esto, establecer alianza con universidades. Las universidades, mire, creo que es algo que podemos explotar más. Sí, a ver, tenemos ahí miles de jóvenes, tenemos profesionales que muchos de ellos han sido formados con dinero público de nuestros impuestos. Entonces, sí, hacer también sensibilización con estas instituciones, con profesionales, cuántos ingenieros, cuántos arquitectos, educadores, psicólogos, médicos estarían dispuestos a sumarse a planes que estén andando o incluso a contribuir en el diseño de planes en comunidades. Lo importante allí es que la comunidad, digamos, o quienes lo acompañan puedan tener como esta visión de articulación con instituciones, porque también la cooperación técnica es muy importante y creo que nuestras universidades tienen capacidad suficiente para hacerlo. Sí, se me viene mucho a la mente con la gráfica que mostraste anteriormente, lo de Felipe Pinillo, ¿no? Un libro clave en la gestión de riesgos para poder entender cómo la gestión de riesgos se traduce ya en la práctica. Hay que entender que las emergencias y los desastres en el contexto de la gestión de riesgos es un problema de desarrollo, es un problema de planificación, y es por eso que estadísticamente las comunidades más afectadas son aquellas comunidades, barrios que han sido productos de la invasión, que han sido productos justamente de estos procesos irregulares. Y yo estoy de acuerdo con la incidencia, pero probablemente hay que entender que la comunidad probablemente tampoco quiere incidir porque son territorios que no están totalmente legalizados. Y la gestión de riesgos es el enemigo del político. ¿Por qué es el enemigo del político? Porque cuando uno quiere aplicar políticas y estrategias, que ese es el concepto de gestión de riesgos, para prevenir, reducir, mitigar, atender y recuperar, es decir, todo el ciclo de la gestión de riesgos, en vez de ganar votos, le resta, la gestión de riesgos le resta al político votos y el político no quiere meterse en esa cancha. Y eso hace que justamente estas comunidades no estén atendidas, que estas casas estén a 5 metros cuando la norma dice a 10 metros de la quebrada, se ponen a 5 metros porque son tierras abandonadas en donde las personas se ubicaron, y tratar de hacer una incidencia probablemente implique una regularización. Entonces hay que entender eso, que nuestras poblaciones son pobres y en donde mayormente se está generando emergencias y desastres en el contexto de gestión de riesgos en estas localidades. Entonces también hay que entender esa lógica, que habrá que trabajar por la resiliencia comunitaria, es decir, cómo las lecciones o los sucesos que nos han pasado, cómo estos poderlos trabajar. Nosotros tenemos el terremoto del 2016 en Ecuador. ¿Qué se ha aprendido de ello? Nada. Increíblemente, y eso es en distintos contextos. Haití también puede ya mismo venirse, bueno, toquemos madera y que no pase, pero otras localidades pueden tener otros desastres muy similares, porque los desastres son cíclicos. ¿Y qué hemos aprendido de lo anterior? Nada. ¿Qué han hecho los políticos? Nada. Entonces es importante fortalecer el tema de las resiliencias a nivel comunitario para acoger las lecciones aprendidas, las fregadas, que vienen a ser la traducción de las lecciones aprendidas, por no decir otro término, y ver cómo nos fortalecemos y cómo hacemos los procesos de gestión de riesgos más comunitarios sobre la base de todo ello. No, yo creo que eso es una discusión muy grande, ¿no? El tema de la incidencia. Nosotros creemos que realmente la incidencia tiene que estar. Sabemos, por ejemplo, en Colombia el contexto del conflicto armado puede ser muy inconveniente incluso en la misma, digamos, incidencia en las comunidades, pero es muy importante que las comunidades
aprendan a hacer gestión. Incluso nosotros hemos identificado vulnerabilidades solamente porque hay comunidades que no saben hacer gestión, y la gestión no solamente se hace con entidades públicas, ¿cierto? Hay otros actores, lo privado, los actores humanitarios, donde ahí también pueden haber acciones donde las personas pueden movilizar recursos, alianzas, y esa incidencia que no solamente sea una incidencia, la incidencia a nivel político, sino también nosotros hablamos de una incidencia social, y esa incidencia social es como también las comunidades tienen la posibilidad de gestionar, digamos, con otros actores, y creo que ahí también hay una, digamos, no sé si es una problemática, pero digamos, cuando hablamos mucho de lo comunitario, nos vamos solamente a un enfoque comunitario, es como si nos cerráramos, digamos, a otras, digamos, factores que son importantes, ¿sí? No solamente fortalecer los mecanismos de protección comunitaria, sino los mecanismos de protecciones formales. Hay que hacer un clic con eso, ¿cierto? Hay que hacer un match, porque si solamente nos vamos hacia lo comunitario, pues hay todo un sistema político, todo un sistema que no reconoce eso, y es como también nosotros acompañamos a las comunidades a que también se reconozcan los mecanismos comunitarios que se crean de estas metodologías. Entonces, es importante la incidencia, es muy importante una gestión del riesgo de esa incidencia en las comunidades, pero es muy importante la gestión que podemos, digamos, fortalecer la gestión de las personas, porque eso es muy importante. Sí, estoy de acuerdo que el tema da para mucha reflexión, mucho análisis. En el caso del tema que nos convoca es la resiliencia en las comunidades, y para las comunidades es muy fácil cambiar resiliencia por resistencia, porque para ellos es más claro y entienden más que han resistido eternamente, pues por eso sobrevivir. Pero a nosotros y nosotras que podemos estar en estos foros nos corresponde también alzar la voz de ellos y ellas que no vienen. Y en ese sentido el enfoque de gestión de riesgos debe de ir cambiando, porque no podemos en las matrices de análisis de riesgos y capacidades que hacen las comunidades con este acompañamiento únicamente llevarlos a ciertos riesgos de origen hidrometeorológico porque estamos en el cinturón de fuego sísmico o vulcanológico. Cuando las comunidades llenan esas matrices, muchas veces los riesgos más sentidos son los sociales, ¿verdad? La exclusión, la pobreza, la inseguridad. La gente en las comunidades, en más de una comunidad, porque yo tengo una vida ya más de 40 años de trabajo comunitario, es de que con los riesgos o con las amenazas de origen natural, dicen ellos, podemos, pero los sociales es donde necesitamos apoyo y ayuda. Entonces sí creo que es importante que en estos foros se trate de abrir el enfoque de lo que es la gestión de riesgos, en donde la respuesta es solo un elemento. Hay otros elementos más, que también cambiemos de que no se vea que se ayuda a las comunidades. Las comunidades no se les ayuda, si ellas generan. Nuestros países son los que dan la materia prima a muchas partes del mundo desarrollado. Entonces no es una ayuda la que percibimos, no es una limosna. Entonces yo creo que sí, nosotros que podemos estar en estos foros, también llevar esa voz de lo que oímos en las comunidades y apoyarlos para que también hagan esas alianzas. Precisamente tuvimos la experiencia de volver a la Universidad de San Carlos en Guatemala, que es la pública, a las comunidades, y vieran qué bonito. Las comunidades dijeron que se sintieron dignificadas porque la universidad se acordó de ellos, y los y las universitarias dijeron que para ellos era un lujo poder ser recibido en las comunidades porque estaban haciendo ahí sus EPS, y ahora ya hay proyectos que la Universidad de San Carlos ha hecho directamente con las comunidades. Entonces yo creo que todas esas alianzas hay que hacerlas. Nosotros solo somos un vínculo, un vehículo, ¿verdad? La fuerza la tienen las comunidades y los otros actores públicos, privados, centros de investigación y la cooperación también. Sí, quería reaccionar respecto a la idea del tema de la incidencia. Y creo que los principios humanitarios nos han dado una luz muy importante, que es la independencia operativa, la autonomía, o bueno, digamos la neutralidad, todos esos aspectos, porque la interrelación con las autoridades significa, porque así funcionan los políticos, es que es una relación transaccional.
tú me pides, yo te resuelvo el problema, pero tú me debes un voto. Entonces, creo que la noción de que las organizaciones locales tienen que ser autónomas, cada uno puede tener su corazoncito, pero justamente la posibilidad de que esa incidencia sea trascendente en el tiempo y no justamente con las autoridades, que el partido político que puntualmente está en un momento dado al frente del poder es un aliado, lo contrario. Entonces creo que esta noción que vienen también aportando los compañeros de que la formación de la que ustedes también hablaban tiene que tener ese elemento también de largo plazo, porque justamente la gestión de riesgos está muy asociada a la respuesta por un evento particular, pero el ponerse los lentes del riesgo ayuda a que hay una amenaza que puede ser ahora, pero puede ser también a mediano plazo o a largo plazo, y las autoridades tienen que incorporar esa variable en su planificación. O sea, aparte de la incidencia, tiene que ver también con buscar que la planificación local a largo o mediano o largo plazo también incorpore la visión de riesgo que tiene la gente. Muy bueno, muy buena la participación. Es un comentario breve que es de ese trabajo con la gestión de riesgo. Tenemos que, sim, cada vez más se aproximar y criar alianças com as universidades. Isto é muito importante, porque as universidades muitas vezes temos que confrontar com os grandes empreendimentos, os grandes projetos, dados, informações, e muitas vezes não há informações. Então, alianças com as universidades é importante para gerar conhecimento mútuo, saber popular e saber científico, a aliança de los diversos saberes para construir os projetos. Então, é muito importante esta aliança e graças por la participação. Para cerrar, agradecemos muito pela participação. Creio que era nossa intenção que conversemos. Creio que o debate de localização e de acesso humanitário parte disso, de diálogo das organizações que atuam nesse campo. Então, foi muito rico poder conversar com vocês, poder compartilhar com vocês, ouvir as experiências e aprender também, porque é assim que seguimos, né? Então, para fechar, temos sempre em conta a inclusão de todos os grupos em la comunidade, liderança do processo por parte da comunidade e promover a responsabilidade de los involucrados, que somos todos nós. Muitas graças por tudo. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Gracias a Márcio Lima e Índigo Bella de Cáritas Brasil. Gracias. También muchísimas gracias a ustedes. Vamos a tener una pausa para el coffee break. También para los que están conectados de manera virtual, los invitamos a tener una pausa de 30 minutos, pero antes quiero hacerles una recomendación muy especial. En la tarde vamos a construir los compromisos para avanzar en la localización. Así que les invitamos para que por favor escaneen un código que vamos a dejar allí puesto en la puerta con todas sus sugerencias, con todas sus peticiones, para que expresen todo esto que hemos estado hablando aquí, porque de esa manera es que se va a construir precisamente los compromisos. Entonces, por favor, lo hacen porque los aportes de ustedes y sus reflexiones son fundamentales para este congreso. Así que bueno, nos vemos entonces a las 10:30 y no olviden por favor escanear el código para hacer sus aportes todos y nos vemos en 30 minutos. Muchísimas gracias.